E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente analisa o episódio 5 de Hoshai no Sora, que é um episódio que traz muita coisa interessante. Pra mim, ele mostra a capacidade que o Steph tem de construir todo o drama, né? Toda a tensão de um episódio, dos momentos, tudo isso absorvendo e aproveitando todos os elementos que eles têm disponíveis. Isso a gente vai falar de fotografia, de pequenos detalhes, muita coisa. Ficou claro nesse episódio. Alguém falou pra mim no Twitter que achou esse episódio o mais fraco até agora. Só que pra mim, a capacidade que o episódio 5 tem de mostrar o que Hoshai no Sora consegue construir com os elementos que o anime usa é simplesmente sensacional. A parada de fotografia, principalmente, né, o jogo de iluminação, ele me lembra muito uma coisa que me atraía em Given, que era muito isso, o quanto a iluminação, né, o quanto a fotografia do episódio, a paleta de cores conseguia construir o drama de uma cena, às vezes por si só. Toda essa construção de drama e desenvolvimento de enredo e personagens a gente vai ver feita de uma forma sensacional logo do começo do episódio, quando o Maki, ele conta pro Toma, né? Os meninos estão ali no vestiário se trocando e o Maki vai pedir uma raquete nova pro Toma. E ele acaba contando o que aconteceu, contando que o pai dele destruiu a raquete. Enquanto os outros meninos estão lá treinando, o Maki e o Toma, eles estão na sala de aula conversando. E aqui isso já fica muito bem, isso já fica muito bem detalhado, muito bem presenciado, tudo que eu falei até agora. É um trabalho sensacional de quem foi responsável pela fotografia e pelo storyboard da coisa, porque o desenvolvimento do ambiente é muito bom, a forma como os meninos e a sala estão posicionados constroem isso muito bem. Ele te dá a distância necessária, parece que ele está construindo uma distância entre o que tu pode saber e até onde tu deve saber, assim como parece que está construindo a distância, o tempo e a importância daquilo pro Maki. Parece que eles estão tentando te transmitir isso. Então a gente vai ver nessa construção de drama muito boa do cenário, a gente vai ver o Toma e o Maki conversando, e o Maki finalmente conta pra alguém sobre tudo que acontece com o pai dele. Sobre o pai dele ser um bêbado inútil, que durante a vida dele inteira foi assim, tipo, o pai dele tinha que apenas ficar em casa cuidando do Maki, só que ele acabava batendo no Maki. Tudo que ele tinha que fazer era cuidar de uma criança e ele batia nela por qualquer coisa. Eles são divorciados há muito tempo, só que o pai deles continua correndo atrás dele, sempre em busca de dinheiro. E a mãe do Maki sempre deixava o envelope de dinheiro pra ele, tipo, pra ele pegar e deixar eles em paz. Só que o Maki, sabendo disso, ele sabia que aquele dinheiro não era um dinheiro que eles tinham sobrando. Inclusive podia faltar. Então o Maki sempre tentava esconder, mas ele sempre achava e ele sempre voltava, e isso se tornou um ciclo. E o Maki conta então pro Toma que na última vez o pai dele quebrou a raquete na frente dele e ele se sentiu super patético porque não conseguiu fazer nada. O Toma é super gentil e dá uma raquete pra ele novinha, que inclusive é uma tipo das últimas que saíram, e ele diz que inclusive deve combinar mais com o Maki do que com ele. E cara, olha isso, olha a forma como eles construíram esse drama, esse estresse pós-traumático que existe, que tá vinculado ao Maki, esse trauma que o Maki carrega com ele de tudo que ele viveu com o pai dele, e como esse fantasma do pai dele vem perturbar ele o tempo inteiro. Isso é sensacional. Cara, eles constroem um drama muito rico em verdades, entendeu? É uma coisa muito real, a gente observa diversos casos parecidos e pode parecer bobo, mas o fato do Maki não ter conseguido fazer nada e sempre acabar cedendo, ele sempre acabar agindo dessa forma passiva em relação ao pai dele, acaba tornando a coisa muito mais real, porque a gente sabe que é assim que funciona e esse tipo de situação sempre te deixa paralisado. Enquanto isso tudo acontece, os meninos continuam lá treinando. Tem uma passagem bastante legal que é o Yuta mandando os meninos beberem alguma coisa para se hidratarem, e todos eles elogiam, né, o fato do Yuta estar ajudando tanto, dele ser muito útil como assistente, sempre pensar em tudo. Eu gosto bastante dessa passagem, inclusive. Depois do treino, alguns meninos do clube de atletismo vão
importunar os rapazes no vestiário e eles são bastante chatos, inclusive falando sobre o medo que eles têm do clube ser dissolvido e tudo, e eles começam a importunar o Yuta com o que eles sempre fazem, né? O Yuta sempre sofreu muito bullying, a gente viu ele aparecer no anime assim, só que os outros meninos defendem ele, e isso é muito legal, porque essa passagem mostra como o Yuta, ele tá se tornando parte do grupo, e o sorriso dele, a expressão dele no final mostra isso, como ele tem se sentido acolhido assim. As cenas seguintes vocês não sabem o que são de tão maravilhosas. Primeiro a gente vai ver o Maki e o Toma pegando um pouco de dinheiro no banco, e o Toma diz pro Maki pensar naquilo como um pagamento antecipado, mas na real aquele dinheiro vai todo pro pai do Maki. E a gente vai ver chegando na casa do Maki, e aqui a coisa já fica genial, porque existe um trabalho na construção da cena e das imagens que começa com cortes em pretos e uma distância segura do pai do Maki. Então a gente vai ter sempre uma distância dele de uma certa segurança, vamos dizer assim. Parece que tu tá sempre espiando ele de onde tu te sente seguro, e ao longo que ele caminha, ou que ele percorre o caminho, a gente vai ver cortes em preto. A tela fica preta e ele tá em outro lugar, então aquilo vai criando uma tensão que já existe, né? Porque a gente sabe o que aquele personagem vai fazer, então essa tensão já existe, só que esses cortes em preto vão deixando ela mais intensa e fazem com que tu sinta a tensão, o medo que o Maki sente do pai dele estar chegando. Cada detalhe nessa cena é pensado, o jogo de iluminação, a paleta de cores, é tudo muito bom para criar essa densidade nesse clima tão aterrorizante que o pai do Maki traz para dentro da casa dele. E lá, chegando lá, ele vê o Maki já aterrorizado, e quem tá lá para defender o Maki é o Toma. O Toma joga dinheiro na cara dele, diz para ele deixar o Maki em paz. O pai dele é pego de surpresa, o pai do Maki é pego de surpresa, mas antes que ele tente reagir, o Toma fala diversas coisas para ele, dizendo que o Maki é a preciosa dupla dele, que é para ele deixar o Maki em paz, e que se ele continuar incomodando o Maki, ele vai matar ele. E que ele é menor de idade, que a punição dele vai ser leve, mas que ele seria capaz de matar esse homem. O pai do Maki leva aquilo meio a sério, leva essa ameaça bastante a sério, e diz pra ele que seria disso se ele matasse o Toma primeiro. E nesse momento, então, o Maki, que estava o tempo todo escutando o pai dele, e o fato de escutar o pai dele reagindo daquele jeito, sempre arrogante, e sempre com um ar de superioridade, risada, de uma forma muito ameaçadora, ele estava sempre recuado, sempre entrando em pânico. Só que quando ele ouve o pai dele ameaçar o Toma, daí ele se bota à frente, dizendo que ele seria capaz de matar o pai dele. Depois de sofrer 2 ameaças de morte e perguntar o nome do Toma, que acaba dizendo que é Shinji Toma, o pai do Maki então vai embora. O Maki agradece o Toma, que diz que tá tudo bem, porque é isso que parceiros fazem. E então o Maki, cara, essa cena, ela mexeu demais comigo, ela foi muito triste, eu me segurei muito pra não chorar, porque o Maki, então, ele, com toda aquela pressão, ele abraça o Toma. Parece que nesse tempo todo da vida dele, é a primeira vez que ele foi defendido. Não é como se a mãe dele nunca fizesse isso, só que o pai dele sempre vem nos momentos em que ela não tá. E é a primeira vez que o Maki sentiu que alguém, além da mãe dele, se importasse realmente com ele. Porque o pai dele, que era alguém que era pra amar muito ele, não fazia isso, simplesmente batia nele. E finalmente o Toma aparece ali e faz isso, defende o Maki com tudo que ele tem. E nesse momento é muito fofa essa cena, porque o Toma, ele meio que vai apertar a mão do Maki e o Maki abraça ele. E aí a gente vai ver pelas costas do Toma a expressão de terror, mas de segurança. Essa bagunça nas expressões do Maki entre terror e segurança que ele tá sentindo perto do Toma. Depois que alguns dias se passam, a gente vai ter um foco que eu não esperava ver no anime. Eu até fiquei meio preocupado, porque a gente já tá, bem dizer, na metade do anime e parece que eles estão querendo desenvolver personagens demais. Só que a gente vai ver então a presidente do conselho estudantil. Ela parece que vive em uma família, a gente vê uma breve interação entre a família dela, e ela parece viver em uma família onde as mães dela, a mãe e a avó dela não se dão bem, e ambas exigem demais dela, cada uma puxando para um lado diferente.
só que parece que nenhuma distribui amor e carinho de verdade pra ela. Inclusive parece que a avó dela é muito exigente e fica cobrando ela, inclusive parece dar um nome, chamar ela de uma forma diferente, ambas parece chamar ela de uma forma diferente. Isso ficou muito bagunçado ainda, não ficou bem claro o que é, né, como é essa vivência dela, o que acontece nessa casa. E agora que eles mostraram isso, eles precisam desenvolver a personagem, eles precisam entregar pra não deixar essa ponta solta. Só que é uma pena porque isso eu acho que é meio trabalhoso, parece que é mais personagem pra eles estarem desenvolvendo se eles quiserem trabalhar o resto dos meninos do clube ainda. Então eu fiquei meio, eu tô começando a ficar preocupado com o fato de ser coisa demais. Mas ainda assim é uma cena muito divertida, porque a hora que me fala sobre a mãe dela e a avó dela brigando, as duas começam a tipo brigar, gritar uma com a outra e a menina simplesmente pega o celular e filma, sabe? Isso é bem divertido a cena. Na escola a gente vai ver que a relação do Mac e do Toma parece ter melhorado, os dois parecem estar interagindo mais naturalmente, inclusive a Kaneko ela nota isso, pergunta, só que o Mac desconversa, né? Ele nunca dá muita confiança pra ela, e a gente vai ver aí o Rintaro, o sublíder do clube de soft tênis, e ele tá pensando sobre os treinos e tal. A professora chama ele pra responder algo no quadro quando vê que ele tá distraído, só que ele responde aquilo com muita facilidade, a equação, e ela fica pensando que tipo, não tem o que ela fazer, ela viu que ele não tava prestando atenção, só que ele vai lá no quadro e acerta tudo. E depois ele e o Toma estão conversando sobre os treinos, e o Toma fala que o Mac já elaborou um cronograma de treinos, e isso faz o Rintaro acabar desabafando finalmente. E ele diz que tá pensando em deixar de ser o sublíder, porque ele é um inútil, ele não fez nada e ele acha que é culpa dele, a falta de dedicação dele, que o clube tá correndo o risco de ser dissolvido, que se ele tivesse se dedicado mais durante esse tempo todo, o clube talvez tivesse com mais força, os meninos teriam se dedicado mais. Inclusive, ele parece até um pouco de ciúme do Maki, só que depois a gente vai entender o que acontece. O Rintaro, ele acaba confessando pro Toma que ele é adotado, os pais dele não são os pais biológicos dele, e que ele se sente um inútil o tempo inteiro porque a mãe dele não tinha condições de criar ele, acabou abandonando ele, então ele é um estorvo pra mãe dele, e que ele sente que ele faz qualquer coisa pra agradar os pais dele, mas ele sente que não consegue, que os pais dele, quando ele estava na 5ª série, contaram pra ele que ele era adotado, né, que as leis de adoção obrigam que eles contem, e eles contaram e ambos começaram a chorar, e isso fez ele se sentir dessa forma, fez ele sentir um estorvo pros pais dele. Só que não é esse o motivo que levou os pais dele a chorarem, e a gente sabe disso. Só que é assim que o menino se sente, e ele sente que nada que ele faz tá bom, e ele também sente uma obrigação no fundo do coração dele de agradar a pessoa que gerou ele, a mãe biológica dele. E então o Toma dá uma surra de realidade nele, dizendo que essa mulher não é a mãe dele, que os pais dele de verdade são as pessoas que criaram ele e que essas pessoas amam ele de verdade. Eu não sei se vocês já conviveram com uma pessoa que foi adotada, eu tive pouco convívio, mas isso é muito real. Essa necessidade de conhecer a mãe biológica é uma coisa que existe, que tá sempre com a pessoa, e não é por mal. Eu acho que isso deve ser até de certa forma comum, a não ser em casos, né, em que a história de abandono ou de adoção seja meio traumática. Mas eu já vi casos em que a pessoa odiava a mãe biológica, né, por ter sido abandonada e tudo mais, mas mesmo assim, depois de um tempo, ela tinha essa necessidade de conhecer ela e tudo mais. Então eu acho que esse vínculo, esse tipo de coisa é normal e é muito interessante de construírem aqui, por mais que eu acho uma pena que aparentemente a história do Rintaro vai ser construída de forma tão rápida. Inclusive o Toma diz pro Rintaro não deixar o Max saber de nada disso que ele tá falando, porque ele não vai aguentar, ele vai ficar com muita raiva. E isso é real. Porque tu imagina, olha, o Rintaro tem 2 pais que, por mais que sejam pais adotivos, amam ele com todas as forças. Já o Maki tem um pai biológico que bate nele, que corre atrás dele pra bater nele. Olha essa situação. Tipo, é como reclamar de barriga cheia, sabe? É claro que são problemas e traumas diferentes,
mas seria normal que o Maki se sentisse muito mal sabendo da história do Rintaro. Então o Toma pede para ele não contar. E o Maki aparece, chama os dois para treinarem e tudo mais. E mais uma vez a gente vê uma curta interação entre o Toma e o Maki, que mostra como os dois estão tendo um vínculo mais íntimo e como eles estão ficando como vínculo, né? Como o relacionamento deles está se tornando mais natural. É muito gostoso de ver essa interação, como é a interação dos dois agora. Inclusive o Yuta comenta com a Kaneko que o Rintaro ele tá se esforçando muito mais do que o normal hoje, e parece que ele viu o quanto ele estava sendo ingrato e como o esforço, né, dedicar-se a ser melhor em tudo que ele faz é a forma que ele encontrou de meio que lidar e agradar as pessoas que são boas com ele, de sempre tentar ser melhor em tudo. Ele parece estar se esforçando mais ainda pelo clube de tênis para fazer valer a pena, então, toda a confiança que o Toma depositou nele. E nessa conversa entre o Yuta e a Mitsui, o Yuta fala para ela, você tá só observando sempre o Maki, né? E ela diz que sim, que é pra ver ele cair no chão e ficar com o olho cheio de lágrima. A gente estranha isso, né? Porque o que parece é que ela é uma menina bobinha, apaixonada por ele, só que ele acaba caindo, e essa cena é divertida quando isso acontece. Depois o professor aparece dizendo pra eles que no dia seguinte eles vão se encontrar numa estação e vão juntos até a Academia Misaki para a partida de treino que eles vão ter lá com o pessoal dessa academia. O Toma se mostra super ansioso, super animado, mal deixando o professor falar, e a Kaneko diz que não vai, né? Quando o Yuta pergunta, ela diz que não vai porque ela não ia desperdiçar o domingo dela indo assistir eles jogarem. Só que no dia seguinte ela tá lá perto da Academia Misaki esperando os meninos. E eles então eles estão indo para a escola, para essa Academia Misaki, né, para a escola para participar. Só que o professor diz que não, que o caminho é outro, porque as quadras deles são separadas. E isso deixa os meninos todos deslumbrados, porque olha só como é ser uma escola, ser uma academia campeã de soft tênis. Ela te dá quadras separadas, eles têm 4 quadras que os meninos ficam deslumbrados de tão boas e grandes que elas são. E quando eles estão ali prontos para essa partida, o Toma ele tá super animado, incentivando os meninos, dando força para eles. Inclusive os outros ficam até meio sem jeito, percebendo que ele é disparado o mais ansioso de todos e que ele não consegue conter aquela ansiedade dele. No próximo episódio a gente deve ter um episódio bastante agitado com essas partidas, então eu tô bem ansioso para ver a animação desse episódio, né? Porque o trabalho que eles fizeram no episódio 5 foi sensacional. Agora no 6, a gente vai ter algumas boas partidas, eu acredito, que os meninos vão enfrentar os outros rapazes, então eu acredito que a gente tenha boas partidas. Então eu tô bastante ansioso para ver o trabalho de animação aqui. E eu quero dizer para vocês que aquele momento, aquela cena das ameaças de morte entre o Toma e o pai do Maki, o Maki e o pai dele, me fizeram ter uma visão muito sombria do anime, e eu acho que ele pode sim assumir uma perspectiva, assumir um roteiro, né, um ritmo muito mais sombrio, porque a gente já vê que existe essa tensão na casa do próprio Toma, né? A mãe dele não lida bem com ele, então a gente não conhece bem esse menino ainda, a gente não conhece bem o Shinji Otoma ainda. E essas ameaças, a forma como ele falou naturalmente sobre a pena dele ser baixa, por ele ser menor e tudo mais, me deixou assim, fez o anime ele assumir um tom muito mais sombrio, e eu não descartaria a hipótese de algo assim acontecer, talvez os meninos cometerem algum crime, alguma coisa muito pesada. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio, quais as suas expectativas para os próximos episódios, pra gente poder continuar conversando. Eu quero saber se você também acha que o anime ele assumiu um tom mais sombrio, mais tenso. Não esquece que eu tô online praticamente todos os dias lá na Twitch, é twitch.tv/gutonu. Vai lá no meu canal, já segue, baixa o aplicativo e segue o meu canal. O aplicativo é só você procurar Twitch TV na Google Play ou na Apple Store, é um aplicativo roxinho com branco e preto. Vai lá, procura Gutonu no aplicativo, me segue no canal pra você saber quando eu estiver online e ir lá participar, porque é bem divertido, eu sempre jogo alguma coisa, converso com vocês, eu gosto muito quando o pessoal vai pra lá falar de anime comigo. Deixe seu like se você gostou do vídeo, porque isso ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, e me segue nas redes sociais, eu sou @Gutonu no Twitter e no Instagram, e lá vocês vão ficar sabendo sempre que tiver novidade aqui, vão poder conversar e interagir mais rápido e mais fácil comigo, que eu interajo muito melhor por lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo, grande beijo, tchau, tchau!